Olá a todos, bem-vindo ao Fragment Podcast. Para nós é um prazer ter-vos cá mais uma vez. Depois nós começamos com o projeto Aparentemente Saudável, agora estamos com o projeto Fragmentos, o lado oposto da sua opinião. Nós hoje estamos completamente felizes porque temos duas personagens tão significativas que poderão trazer uma abordagem profundas do tema que nós estaremos a apresentar hoje. Nós estaremos a falar sobre a importância da IA ou a inteligência artificial no cotidiano. Mas a ideia do tema é apresentar em diferentes áreas a importância que a inteligência artificial vai apresentar, porque de uma forma ou da outra ela tem estado no nosso cotidiano. Nós estaremos a aprender hoje com dois convidados assuntos inerentes a esse ponto que é tão crucial para o tempo atual. Convosco eu estou falando com um grande irmão, amigo, José Paiva. Ele que é estudante de medicina, ele que é editor também, criador de leitura Bibliografia, Bibliografia, isso que se diz, certo? Clube de Leitura Bibliografia. Obrigado. Clube de Leitura Bibliografia. E também criador de conteúdos digitais, um grande amigo meu. Também trago para vocês um dos amigos na qual tenho aprendido bastante acerca de vários pontos. Foi convidado hoje porque, devido à sua excelência das abordagens, achamos conveniente estar cá para apresentar um ponto muito crucial, se calhar não muito ligado nas questões científicas da inteligência artificial, mas nas questões sociais, religiosas. Falo do grande irmão José Fernandes, mais conhecido por Marito, estudante de Direito, ou formando até em Direito, e também pesquisador bíblico. Estaremos em poucos minutos, horas até se possível, tratamos sobre esse tema da inteligência artificial. Querido amigo convidado, atualmente temos visto uma grande inovação dos homens por intermédio da tecnologia. E com toda certeza nas tecnologias que é baseado a criação de websites, trouxe uma grande revolução há alguns anos atrás, a inteligência artificial, onde apenas por códigos tu poderás ter qualquer resultado. Nem sempre são os resultados mais confidedignos, mas são resultados. Então, a isso obviamente poderá ter efeito, porque elas têm causas, têm consequências, têm vantagens, têm desvantagens. E esses pontos poderemos apresentar aqui nesse podcast com nossos convidados. E começando já com o nosso amigo José Paiva, que de uma forma ou da outra está ligado com os aspectos de medicina, com aspectos cerebrais. Acredito que a inteligência artificial tem uma grande valência na questão de pesquisas, mas primeiramente eu gostaria que nos ajudasse a definir se existe uma definição própria de inteligência artificial. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Bem, resumidamente, a inteligência artificial é uma área da computação que tem como objetivo igualar a maquinaria a inteligência humana, ou elevar a maquinaria à inteligência humana. Isso é, a inteligência humana está constituída por raciocínio, aprendizagem, memória e processamento de informação. Então, normalmente as máquinas não faziam isto antes da existência da inteligência artificial. As máquinas eram unicamente programadas e eles repetiam a programação para a qual foram feitas. Eram feitas já o uso ou a implementação da inteligência artificial foi com o objetivo de, além de pegarmos uma máquina e programarmos a fazer uma determinada coisa, por exemplo, a fotocopiar, passamos agora a dar a capacidade à máquina para poder pegar as informações com as quais entrava em contato, para poder processá-la, para poder raciocinar, para poder fazer crítica daquilo. Então, é daí que este processo de informação, ou este processamento de informação que visa raciocínio, análise, percepção, identificação, e não só, que se aproxima muito à inteligência humana, que chamamos de inteligência
artificial. Muito obrigado. E parece que não, hoje em dia temos visto muitos jovens e não só tentando pesquisar ou tentando entrar nessa vida de pesquisa por intermédio dos estudos, né? Pesquisas pessoais, estudos acadêmicos, mas usando as inteligências artificiais. Eu ainda acho que de uma forma é bom, né? Como bem definido pelo irmão, de uma forma é bom, porque ela de uma forma ou da outra retira o tempo perdido de pesquisa e dá os resultados com mais exatidão, se calhar, ou com mais rapidez, a expressão correta é essa, mas de uma forma ou da outra também traz alguns danos, certo? Esses danos, se realmente traz alguns danos, quais são os possíveis danos que a inteligência artificial pode causar, por exemplo, num estudante? Ok. Quando se fala de inteligência artificial, normalmente focamos-nos na inteligência artificial forte, porque a inteligência artificial está dividida basicamente em inteligência artificial fraca, em forte e superinteligência, que é aquela que nós tememos alcançar, porque é aquela que já poderemos perder controle da mesma. Então, a inteligência artificial fraca, por exemplo, é um Google Tradutor. E de forma normal podemos dizer que não se vê tantos problemas assim num Google Tradutor, porque é uma inteligência artificial fraca. Já a inteligência artificial mais usada é a inteligência artificial forte, nesse caso, que seria, por exemplo, um chat GPT. Agora, o uso constante, por exemplo, neste campo que menciona sobre fazer estudos investigativos, muitas vezes pode levar-nos ao desaprendizado. Tá? Porque nós, seres humanos, aprendemos muito por conta de encontrarmos problemas durante as nossas vidas. Durante todo esse processo evolutivo, nós nos tornamos mais capacitados do que vários outros seres, porque quando encontrávamos problemas, nós procurávamos formas de poder resolver. Por exemplo, um macaco, quando encontrava um problema, ouvia um perigo, ele apenas emitia um som. Depois daquilo, os outros se espalhavam, como o Yuval diz isso no livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Os outros se espalhavam e prontos, ele não direcionava de onde vinha o perigo, para onde ia o perigo, e simplesmente, quando o perigo sumisse, as coisas ficassem como se não tivesse acontecido nada. Ok. Já os seres humanos eram diferentes. Quando vinha o perigo e visse o perigo, inicialmente comunicavam. Mas depois de comunicar, eles procuravam formas de como lidar com aquele perigo se voltar a aparecer-lhes. Então, nessa necessidade de procurar resolver problemas, nós fomos melhorando cada vez mais, porque nós temos partes cognitivas do nosso cérebro que se adaptam aos estímulos que recebemos ou ainda aos estímulos que emitimos. Então, quando procuramos dar muita importância a uma determinada coisa, o nosso cérebro percebe que aquela coisa é de valor, então vai criando mais conexões, vai criando ramificações, é como se fosse uma árvore sobre um determinado assunto que ele vai criando. Por exemplo, eu quero falar sobre cozinhar, né? Culinária. O que é que ele vai fazer? Vai ter um tronco, meio assim, do ponto de vista mais simples para poder explicar, e os assuntos sobre culinária vão estar fixados a eles. Então, toda aquela informação que nós procurávamos resolver, dependendo do tipo, alinhavam-se no nosso cérebro numa determinada cadeia. Certo. Então, isso fazia com que, ao longo prazo, nós, fixando essa informação, passávamos as informações aos descendentes, passando as informações aos descendentes, a informação era cada vez mais melhorada, mas o problema em si era o principal estímulo para podermos raciocinar, para podermos chegar a uma determinada conclusão. E já hoje, com a inteligência artificial, nós estamos perdendo, ou poderemos perder, essa capacidade de encararmos os problemas, sentarmos, reunirmos e vermos como é que vamos lidar com aquela situação. Okay. E nessa de começarmos a diminuir a nossa capacidade de raciocínio, certo, fazendo com que as partes cognitivas do nosso cérebro que precisam de mais energia para poder pensar, de mais tempo, começam então meio que a atrofiar ou tornar-se inoperantes. Já as partes
mais fáceis de lidar começam a sobressair. Isso é que faz com que quando nos deparamos com uma situação, um assunto com o qual dificilmente entramos em contato, nós tendemos a ter preguiça, sono, aborrecimento, porque aquilo vai demandar muita energia para o nosso cérebro, porque é meio que um músculo, o nosso cérebro meio que não está habituado a lidar com aquilo. Nós vemos que quando se vai ao ginásio, por exemplo, a princípio é difícil, mas depois o organismo do indivíduo se habitua que ele procura coisas maiores. Então, no cérebro vai acontecer a mesma coisa. Okay. Você não vai lidar com informações difíceis, então vai lidar com as informações fáceis. Só que o teu cérebro vai se habituar a lidar com informações fáceis. Quando tu lidares com informações difíceis, vai parecer que você está pegando um peso muito acima daquele com o qual você pode lidar. Então, isso a longo prazo poderá ser muito desastroso do ponto de vista da inteligência em si ou do ponto de vista cognitivo. Então, isso que sabes, Paiva, atualmente temos encontrado, eu particularmente, né? Eu tenho encontrado, se tu fores um professor, né, um docente universitário, ou seja, ou um professor de qualquer instituição, tu apresentas qualquer tipo de trabalho para um aluno seu, ele tem uma facilidade de fazer trabalho com excelência. Exato. Na qual, muitas das vezes, até referência bibliográfica, não é uma referência bibliográfica que ele pesquisou em livros, são referências bibliográficas que apenas por intermédio do chat GPT ou outras mais, né? Outras mais, inteligência artificial, é só colocar o tema e apresentar como referência bibliográfica. Aquilo já apresenta um resultado até com mais excelência do que com tempos com noutra hora, que era pesquisas de livros, pesquisa da Google, do site. Parece que a esse ponto da inteligência artificial é que existe uma desvantagem enorme. Sim. Mas antes mesmo que o pai vai tocar nesse ponto, na qual gostaríamos mesmo que fosse bem percebido pelos nossos convidados, gostaríamos agora de chegar no nosso irmão. Olha, uma curiosidade, nós temos hoje dois José hoje. Exatamente. Temos José Paiva e José Fernandes. José Fernandes, a inteligência artificial, de uma forma ou da outra, também está ligada aos aspectos sociais e religiosos. Os aspectos religiosos, só para terminar a pergunta, para se calhar ser mais claro, aspecto religioso em que sentido que me refiro? Anteriormente as pessoas tinham que consultar a Bíblia Sagrada para decorar um texto, tinham que consultar a Bíblia Sagrada para pegar um versículo, tinham que consultar as Sagradas Escrituras para pegar um tema com diferentes versículos que abordam um assunto. Mas atualmente você pega um assunto, colocas ali na pesquisa e ela já faz um resumo inteiro. Nas questões religiosas, quais são os benefícios causar até nesse momento? Certo. Bom, é uma pergunta muito bem colocada. E a inteligência artificial, nós acreditamos que ela surge com o objetivo de poder facilitar o trabalho do homem, com o objetivo de poder permitir com que o homem produza mais e com muita eficiência e boa qualidade. E quando nós vemos a inteligência artificial à luz daquilo que é o aspecto social e o aspecto espiritual, nós conseguimos entender, a princípio, que a questão da inteligência artificial é algo já profetizado na Bíblia. Nós, se formos em Daniel, capítulo 12, versículo 4, né, a Bíblia fala de que Daniel profetiza dizendo de que e tu, porém, Daniel, sela este livro, porque é para tempo do fim, para tempo muito distante. Muitos correrão de um lugar para o outro e a ciência se multiplicará. Ou seja, nós temos uma profecia bíblica apontando para o nosso tempo, de que a tecnologia estará tão avançada, né, ao ponto de que tudo isto, quanto já está profetizado, vai se cumprir. Hoje em dia, as vantagens da inteligência artificial, a princípio, tal como foi frisado aqui pelo Madureira, nós temos fácil acesso a certos recursos relacionados à religião. Hoje, se eu quero estudar sobre profecias, ou se eu quero estudar sobre um determinado tema da Bíblia, já não preciso aglomerar várias quantidades de livros, simplesmente posso ir no YouTube e acessar em certas palestras, certas pregações, e aí eu consigo reter e consigo aprender muito sobre religião.
é um aspecto positivo. Mas, porém, e como não sou também pessoas que têm dificuldade de comprar uma Bíblia Sagrada, eles, por meio de um aplicativo, né, telefone, o smartphone nos permite, nós podemos fazer o uso da Bíblia Sagrada, né, no digital. Isto também é um benefício da inteligência artificial, porque o smartphone tem facilitado certos livros, eu consigo acessar através do telefone. Mas existem muitas desvantagens. Primeiro, mesmo já criou uma controvérsia na cristandade, no sentido de que muitos ainda alegam de que não é espiritual usar a Bíblia no telefone. Eles alegam que não, a Bíblia tem que ser físico, isso de usar no telefone, tipo não é espiritual, tipo que Deus não aceita. Mas esse ponto, eu gostaria que me fizesse entender. Podemos assemelhar os aplicativos bíblicos, os aplicativos binários, os aplicativos de livros teológico-social como meio de inteligência artificial? Ou inteligência artificial é um ramo que está dentro da informática? Exatamente, sim. Quando nós estamos a falar de inteligência artificial, tal como frisou aqui o colega José, a inteligência artificial ela está ligada à tecnologia. Está ligada, né? Por exemplo, nós, se prestou atenção na definição, inteligência artificial é um conjunto, né? É um conjunto de tecnologias, né, que permite os computadores desempenhar várias funções avançadas, né, tal como capacidade de ler, capacidade de ouvir, capacidade de fazer leitura de bancos de dados, entre outros. Falar de inteligência artificial, isso aqui é uma inteligência artificial, que eu consigo me comunicar consigo, né? Eu não preciso estar fisicamente consigo para me comunicar. O telefone me permite falar contigo à distância. Se estamos nos Estados Unidos, ou estando em qualquer parte do mundo, eu consigo me comunicar. O telefone, o smartphone é uma inteligência artificial. Então, todos os recursos que o telefone nos oferece está ligado à inteligência artificial. Então, é isso que nós estamos a tentar passar aqui para os telespectadores. Dando sequência, hoje em dia, no mundo do cristianismo, principalmente na questão da igreja, hoje em dia os jovens estão a ser afetados de forma muito negativa pela inteligência artificial. Por quê? Principalmente no quesito do uso das redes sociais. Hoje em dia as pessoas tornaram-se preguiçosas, já não têm mais o hábito de leitura da Bíblia, então preferem consumir tempos nas redes sociais e até mesmo dentro da própria igreja, né? Você o vê a colocar a mão no telefone, aparenta ser que ele está a abrir o telefone para poder entrar em conexão com a Bíblia Sagrada. Mas se você tentar se aproximar, você vai notar que ele está nas redes sociais. Por quê? Porque é um vício, é algo que a tecnologia o inclina, né? Tornou-se um ciclo vicioso em que a pessoa já não consegue mais prestar atenção em algo que se calhar que é o que devia prestar atenção naquele momento, prestar atenção ao culto, prestar atenção a uma mensagem cantada. Então ele simplesmente se limita naquilo que são as práticas que já está acostumado no dia a dia, que é o uso das redes sociais. E como não só também, nós notamos também uma certa preguiça mental por parte de muitos cristãos, tal como disse o Madureira, hoje em dia, através do telefone, as pessoas não se preocupam mais em memorizar os capítulos da Bíblia, porque consegue fazer através do CD-ROM, né, que os aplicativos apresentam. Vamos supor que tudo que fala sobre fé, escreve fé, já aparecem muitos textos sobre fé. Então ele simplesmente se prende no telefone, já não tem aquele interesse de poder pesquisar, estudar a Bíblia, memorizar os capítulos, para poder estar num debate sem o uso do aplicativo. Hoje em dia, um cristão sem o telefone, praticamente, como se diz na gíria, é uma folha branca. Não consegue sustentar a sua fé simplesmente com a Bíblia Sagrada, porque já não acha que isso aqui já está ultrapassado. Então, tudo já está facilitado. Sabe, olha, o meu marido, né? Eu, amigavelmente trato-lhe de marido. É certo. Nosso irmão José Fernandes. Por que eu fiz essa pergunta?
Aproximadamente há 3 anos atrás, não ouvíamos falar sobre inteligência artificial, mas existiam aplicativos, existia já smartphone. Exato. Eram meios tecnológicos para telefonar ou para usar aplicativos e sites. Exato. Certo. Os sites é que depois de algum tempo começaram a ser introduzidos meios de comandos que começaram a usar já chamado de inteligência artificial. Há 3 anos atrás, há 4 anos, nós não víamos falar sobre inteligência artificial, mas já estavam aí a Google, já estavam em Opera Mini, já estavam em WhatsApp, já estavam no Instagram. Certo. Mas esse tempo, parece que nesses últimos anos, a expressão por si só IA tornou-se... Eu acho que é necessário, desculpa ser cortado, é necessário fazer um distanciamento, uma diferenciação Certo. entre inteligência artificial, que são na verdade meios, recursos que se usam dentro da tecnologia, Certo. né, funcionalidades, do que com os meios tecnológicos em si. Por exemplo, um telefone, Um aplicativo. um computador, uma TV, isso tudo são meios tecnológicos. Certo. Tá? Agora, já dentro deste meio tecnológico, aí sim, nós podemos ter inteligência artificial. Por exemplo, se eu mandar uma mensagem pelo Facebook ou outra rede social, ou outro meio mesmo, usando o serviço de mensagem curtas ou SMS, eu vou estar a usar apenas um meio tecnológico. Agora, quando eu envolvo uma meta IA, sabe, aí sim, eu vou pegar a minha mensagem, vou dizer a meta IA, olha, eu quero mandar uma mensagem a fulano ou a Madureira, dizendo isso, dizendo que eu tenho interesse nisso ou naquilo, elabora-me esta mensagem. O que é que ele vai fazer? Ele vai elaborar e eu vou copiar, vou mandar a Madureira. Aí sim eu estou a utilizar inteligência artificial. Mas se eu mandar uma mensagem onde eu próprio escrevo, onde eu próprio raciocínio, onde eu próprio apresento a minha ideia sem nenhuma outra influência maquinária, ou secundária ou não humana, aí sim eu estaria a usar apenas a minha própria inteligência, porque eu escrevi, eu pensei, eu raciocinei dentro deste processo e tal, e mandei. Mas se eu fizer o contrário, como exemplifiquei a princípio, ele vai me dar agora um texto dizendo, olha, Madureira, tenho interesse em fazer isso, e eu copio, mando ao Madureira. Aí sim, eu utilizei uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, assim, de todo, não é bem meio tecnológico em si, mas são recursos que se usam ou funcionalidades que se usam dentro do meio tecnológico. Eu tenho um telefone, se eu não tiver chat, é claro que de forma bem lá no fundo, né, de forma bem subentendida, tem certas funcionalidades que o meu telefone tem que processar e tal, que ao ser programado, obviamente, poderá ter se usado, ou então o meu telefone talvez use essa inteligência artificial em si, ok? Como aquelas funções primárias do telefone, do computador, ok, então aquilo vai estar aí como uma inteligência artificial fraca, e não só que meu próprio telefone usa sem a minha concepção ou percepção, tá? de forma involuntária, para ele fazer isso, ok. Só que isso não tem nenhuma influência direta comigo, porque talvez ele use isso para que quando o telefone se conectar, quando eu ligar o telefone, ele ter que fazer, ativar funções em segundo plano, fazendo isso, talvez para tudo isso ele use uma inteligência artificial, né, que o permita fazer isto, mas eu de forma voluntária uso inteligência artificial quando eu baixo um aplicativo, tipo o DeepSeek, quando eu baixo uma Gemini, quando uso Meta IA, quando uso o chat GPT. Exatamente. Então, quando eu voluntariamente vou nesses, pego esses recursos e começo a usar, aí sim estou fazendo inteligência artificial. E do ponto de vista religioso, por exemplo, se eu, em vez de ler a lição, por exemplo, tem algumas instituições, eu posso pegar um texto bíblico pertencente a uma dada denominação religiosa e enviar a inteligência artificial e dizer, olha, faça-me uma interpretação deste texto bíblico. Aí sim, eu vou estar a utilizar a inteligência artificial dentro da religião, porque ele vai interpretar e vai me dar o resultado. Só que ele pode me dar um resultado totalmente descentralizado. Por quê? Porque ele não vai me dar
mediante a uma denominação religiosa e tal. Mas eu ainda assim posso delimitar, olha, do ponto de vista de tal denominação religiosa, o que é que se pensa sobre isso, sobre esse texto? Daquela de religião, o que é que se pensa sobre esse texto? Assim sucessivamente. E aí eu estaria a utilizar a inteligência artificial para fazer um discurso bíblico, por exemplo, uma pregação, dizendo, olha, eu quero falar sobre este tema, por favor, faça-me um discurso sobre esse tema. Ele vai fazer, então eu aí estaria a usar a inteligência artificial. Mas se eu abrir um aplicativo religioso ou bíblico no telefone e usar, aí não estaria a usar inteligência artificial propriamente dita, estaria apenas a usar um recurso tecnológico para poder ler a Bíblia. Muito obrigado. Certo, eu queria só dar um parecer relacionadamente a essa questão. Na realidade, dá a entender que a inteligência artificial é um recurso recente. Sim. Se calhar de 2, 3 ou 4 anos atrás. A inteligência artificial, ela surge no século XX, de forma formal, isto no ano 1956, na conferência, não sei se o nome, na conferência deixa-me só ver aqui, eu tenho aqui um apanhado, exatamente na conferência de Dartmouth. Na conferência de Dartmouth houve uma reunião de vários cientistas em que foi cabeçado pelo cientista John McCarthy, né? John McCarthy foram os primeiros a apresentar, né, de forma formal a inteligência artificial, né? Começou aí no ano de 1956, é muito tempo. Então, e aí foi se desenvolvendo. Porque que nós precisamos entender que o clímax da inteligência artificial surgiu no século XXI, nessa nossa era, né? É que houve a evolução, as coisas foram evoluindo. Não que só surgiu agora, porque desde o momento que se criou o smartphone, isso é uma inteligência artificial. O smartphone. Por exemplo, eu se tiver que enviar uma mensagem, antigamente, como é que era feita os envios de mensagens? Por meio de cartas, certo? Você vai ao correio, escreve uma carta, do correio vai diretamente para onde? Vai diretamente para o país de destino, onde você quer que a carta possa chegar. Com a inteligência artificial, os correios estão parados. Por quê? Porque surgiu a inteligência artificial que eu não preciso mais escrever, não preciso mais pegar barcos, recolher as cartas e mandar para fora. Aí estamos aí na desvantagem da inteligência artificial, que é que muitos empregos se perdeu, né? Por exemplo, a questão também antigamente havia pessoas que davam informações, qual é o termo que se usa? Eu preciso dar uma informação para alguém e oriento alguém para poder chegar e dar a notícia. Essas pessoas ganhavam com isto, mas com o surgimento da inteligência artificial já não é permitido. Eu, quando estou a ligar para Madureira, eu estou a usar a inteligência artificial. Ok? Quando eu estou a fazer uma calculadora, tipo 70 vezes 200, ou 70 dividir por 200, que vai dar um número negativo, eu estou a usar a inteligência artificial. Então, conforme o colega aqui disse, né, não de forma muito bem clara, não é isso? Então, nós precisamos entender que a inteligência artificial é tudo aquilo que está ligado, é tudo aquilo que as máquinas fazem, que uma máquina com um computador faz no lugar da mente humana. Traz um resultado. E é tudo que uma máquina faz, que a mente humana faz, mas a máquina faz, nós estamos diante de uma inteligência artificial. Ok? Nesse caso, desculpa cortá-lo, nesse caso, antes do aparecimento, né, que na verdade foi um pouquinho antes de 1856, né, porque já existiam 1900, né? Sim, já existiam precursores, sim, tá, porque mas não de forma formal. Sim, porque já existiam precursores. O que acontecia? Os psicólogos e matemáticos tiveram muita influência nisso, certo, porque houve alguns períodos dentro da criação ou desenvolvimento da inteligência artificial. Houve um período chamado período de inverno, quando quase todos os cientistas perderam a esperança e por diante, porque estudava-se o ser humano, e ao se estudar o ser humano, o funcionamento do cérebro do ser humano, dos neurônios e não só, e eles pretendiam fazer uma máquina que fizesse a mesma função. Exatamente. Tá? E um dos primeiros experimentos poderia ser que eu vou colocar dois animais, um animal de 1 metro
Um dos experimentos é que eu poderia usar dois animais, tá? Com alturas diferentes. E usando dois animais com alturas diferentes, se eu programar na inteligência artificial que o maior é o cão, e o menor é o gato, ele então entendia isso. Quando eu colocasse dois animais aí, ele identificava os animais por meio da altura que eles tivessem. Só que muitas vezes era muito passível de erro. Quando você colocava um cão menor e um gato maior, ele interpretava o gato como cão e o cão como gato. Por quê? Porque a princípio era muito simples o meio tecnológico que se usava para poder fazer uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial precisa de muitos meios tecnológicos para poder funcionar de forma equilibrada. Então, hoje, por exemplo, nós estamos diante de uma inteligência artificial, como eu defini inicialmente, quando o recurso que estamos a usar permite raciocinar, permite memorizar, permite analisar, permite fazer críticas, permite corrigir, ok? Se eu mando uma mensagem a Madureira ou a uma determinada pessoa, tal como eu disse inicialmente, essa mensagem simplesmente foi enviada. Isso é um recurso tecnológico que eu usei, conjuntos de códigos binários apenas. Então, essa mensagem foi interpretada do tipo, foi raciocinada e a Madureira chegou uma outra escrita? Não. Essa mensagem foi acrescentada a algum ponto? Não, essa mensagem não sofreu alteração. Tal como eu programei ou escrevi, a mensagem chegou. Agora, quando eu digo, quando eu pego, por exemplo, uma determinada inteligência artificial, eu escrevo e digo, olha, reformule ou reestruture essa mensagem, acrescente pontos e diminua, ponha datas, né, ou situações históricas aí, ele faz aquele todo processamento. Aí sim eu estou utilizando uma inteligência artificial. Se eu disser, e aí Siri, enviar uma mensagem, está sabendo? Eu estou a utilizar a inteligência artificial para poder mandar a mensagem ser uma inteligência artificial simples, nesse caso. Mas eu poderia muito bem pegar, escrever a mensagem e por diante, ok? Por isso que a inteligência artificial precisa ser muito treinada, porque é algo que tem que interpretar. E o nosso cérebro interpreta as coisas de forma natural por meio de processos bioquímicos e não só. E uma inteligência artificial interpreta as coisas segundo os dados ou informações que nele já existem. Por isso que uma inteligência artificial não consegue tirar do zero até então, né? Ainda não consegue tirar do zero alguma coisa que ele não tenha recebido inicialmente. Ele precisa que já tenha uma informação aí, ainda que aquela informação seja de uma outra forma e tal, ainda que aquela informação seja afirmativa ou negativa, ou que aquela informação pertença a uma determinada área, ele pode colher aquela informação, fazer as suas interpretações, né, e poder dar um resultado. Então, tal como já referi inicialmente, tem que se ter ou se fazer esse distanciamento entre usar meios tecnológicos e usar inteligência artificial, porque a área da computação responsável pela inteligência artificial é aquela onde esse meio consiga ter a capacidade de raciocínio similar à dos humanos. Se eu mando uma mensagem, o serviço SMS não raciocinou nada. Se eu li... Esse ponto, precisamos aqui ter um pensamento único, né? É mesmo lá do posto de opinião, obviamente. E ainda bem que esse ponto precisamos precisamos entender os dois pontos. Segundo José Paiva apresenta que a inteligência artificial é um assistente virtual. Exato. Por exemplo, tu pegas um papagaio, tu dizes amigo. O papagaio algum dia vai querer saber de onde vem a palavra amigo. O papagaio algum dia vai querer saber quem é amigo e tal. Não, o papagaio vai repetir amigo. Até quando entrar inimigo ele vai gritar o quê? Amigo. Mas você tem que treinar a inteligência artificial ao ponto dele habituar-se à tua voz, ao ponto dele conhecer o teu rosto e tal. E quando entrar uma pessoa desconhecida, com comportamento tal, que está talvez usando um capuz, segundo a forma que você programar, ele perceber que o que está entrando já não é amigo.
é inimigo. Tá vendo? Então a inteligência artificial tem que ter essa capacidade de processar informações, tem que ter essa capacidade de raciocínio, senão ele vai estar sempre a repetir amigo, amigo, amigo. E você pega o seu celular nesse momento, você pode gravar, repete a gravação sempre, é a mesma coisa, repete a gravação, é a mesma coisa. Então você está utilizando uma inteligência artificial nesse momento? Não, você está utilizando o meio tecnológico para poder gravar a sua voz. Simplesmente isso. É sobre isso. E o Mano José Fernandes apresenta aqui a abordagem, não sei se continua com a mesma abordagem, mas a princípio apresentou aqui a abordagem de que todos os meios tecnológicos nos ajudam para uma informação de dados, né? Na qual a interação entre uma pessoa e a outra por intermédio de um meio informático, ou seja, podemos usar também computador, será? Exatamente, até o próprio termo já diz tudo, né? Chamam-se computadores inteligentes. Okay. E a própria tecnologia já o condena, né? Isso aqui, são smartphones inteligentes. Então, porque eles, por exemplo, quando nós dizemos, quer dizer, não querer insistir na controle, eu penso que a abordagem daqui do José não foge muito daquilo que é a minha linha de pensamento. Eu entendo que a diferença entre a abordagem dele e a minha está na questão dos avanços, porque, por exemplo, a IA é um avanço tecnológico, ok? Exatamente, é um avanço tecnológico, ou seja, passou-se a usar esse termo propriamente dito, né? Ou seja, começamos a ouvir com muita frequência por conta de certas maravilhas que estão a ser operadas. O ChatGPT é um aplicativo. Né? É um aplicativo, né, de recursos tecnológicos que permite fazer certas coisas, né? Que é algo que o ChatGPT faz, simplesmente é algo programado. Nós estamos diante de certas programações. Já existe. Já existe. Tudo que ele vai te apresentar. Exatamente. Por exemplo, se eu escrever, por exemplo, faz um resumo do que é a ciência, ou o que é a água. Por exemplo, esse conteúdo já existe, mas ele automaticamente vai me dar já o resumo de tudo. É algo que alguém já programou, ou seja, o ChatGPT tudo já está programado lá. Está a usar recursos tecnológicos para me dar respostas imediatas. Certo. Então, tudo que está em volta é a tecnologia. Então, a inteligência artificial ela está em processo, porque o que nós estamos a ver hoje não é o que nós vamos ver daqui a 5, 10 anos. Vamos ver já um avanço muito significativo da inteligência artificial, que não vamos querer pensar que aquilo que se fazia hoje não era inteligência artificial. Agora é aquilo que nós estamos a ver, que poderemos ver daqui a 10, 15, 20 anos. Mas não, houve uma evolução, né? Por isso é que eu fiz menção de que começou a se falar de inteligência artificial no ano de forma formal, porque já houve, né? Conforme disseste, já havia-se alguns conhecimentos empíricos, mas não de forma formal, porque houve uma conferência no ano de 1956, né, em que vários cientistas, cada um começou a apresentar as suas ideologias ligadas à IA. Então aí foram apresentadas, aí de forma formal começou-se a se aprofundar, né, começou a se criar robôs, inteligência robótica, começou-se a desenvolver muita coisa, onde Mark Zuckerberg aproveitou-se também para criar o Facebook, né? Entre outros. Surgiu também Steve Jobs, né, que revolucionou o mundo do smartphone. Surgiu a Windows, entre outros, ou a Microsoft nesse caso. Sim. Então tudo isso são recursos tecnológicos, ok, que foram facilitando, ou seja, que foram evoluindo dentro do contexto da inteligência artificial. Porque quando se eu estou a escrever aqui, e eu estou a clicar no envio e automaticamente está aí para o teu telefone, isso é inteligência artificial. Ok? São recursos tecnológicos que nós podemos denominar como uma inteligência artificial. Ok? Eu estou a pegar o meu telefone, eu estou a ligar, eu estou a falar consigo à distância, isso é uma inteligência artificial. Eu estou a usar um recurso artificial inteligente que me permite desempenhar várias funções. Ok? Então, por isso é que eu insisto nessa tecla. Não discordo, né, do pensamento do José de que houve uma certa evolução. Eu creio que houve uma certa evolução, que a inteligência artificial, do seu surgimento,
não era tão falado, não era tão famoso conforme é agora, porque os recursos estão a ser muito mais facilitados. Porque qual é o objetivo fundamental da inteligência artificial? É substituir o trabalho humano. Ou seja, é imitar aquilo que o homem faz. Ok? E muita coisa, se você prestar atenção, atualmente muitas profissões já foram substituídas pela inteligência artificial, desde o momento que ela surgiu. Muitas, mas muitas profissões. Eu acredito que nós estamos em comum acordo, né? Os homens que enviam cartas já não desempenham essas funções, já não desempenham, e nós mais à frente nós vamos entender as desvantagens da inteligência artificial no mundo do trabalho, no mundo do negócio também. Por exemplo, eu sou negociante e eu tenho notado, quer dizer, hoje em dia, Madureira, antigamente o analfabeto era aquele que não sabe ler nem escrever. Certo. Atualmente, no século XXI, o analfabeto é aquele que não sabe os 3 I: informática, internet e inglês. Esses 3 I. Alguém que não tem domínio desses 3 I é um analfabeto do século XXI. Porque hoje em dia, por conta da tecnologia, por conta de certas... ou seja, a civilização humana está numa outra dimensão. Já está numa outra dimensão em que existem certas profissões e já é um apelo para muitos jovens que antes de quererem entrar na faculdade, escolher uma profissão, tem que ter muito cuidado, porque existem profissões que estão em via de extinção. E acredito que nós mais à frente, né, nós vamos abordar sobre isso. Muito bem, muito bem. Sabem, queridos amigos, convidados, esse é o objetivo do Fragmentos, trazer opiniões profundas, mas que na qual poderemos, de uma forma ou da outra, ouvir a abordagem de cada convidado que nós temos. Dando continuidade, se calhar gostaria agora de fazer uma pergunta. Eu já pude perceber, conseguimos perceber juntamente com os nossos caríssimos amigos, que se calhar a diferença do Mano José Paiva e do Mano Marito é a seguinte: no princípio do desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, a expressão por si só ainda parece que não era conotada com essa expressão que atualmente é usada. Os efeitos que elas têm agora foram mais bem predefinidos agora do que anteriormente, porque parece que anteriormente era uma questão estudada, mas ainda mecanizada, e cuja sua função não era atual é assistente virtual. Madureira, desculpa. A área da computação e tantas outras da tecnologia é uma área muito antiga. Muito antiga. Certo? Então, como é que nós consideramos um ser inteligente? Nós consideramos um ser inteligente por meio da capacidade de raciocínio daquele ser, de processamento, de armazenamento. Tá? Se você cria um código binário ou, né, se você cria uma determinada informação, uma dada máquina, e você programa a máquina para uma determinada coisa, você apenas programou. Por quê? Porque, independentemente, você não pode chegar naquela máquina, pedir, por exemplo, para te fazer algo sobre uma coisa diferente, porque não está programado. E se você pedir para fazer uma determinada coisa, por isso que quando você usa a máquina, vamos supor que você use a máquina para tirar fotografia, tá? Aquela função específica daquele teclado aí é para tirar fotografias e prontos, ok? Nunca poderá apresentar outra função. Não pode apresentar outra função se você não programar. Tá? Já a inteligência artificial, inclusive a terceira divisão da inteligência artificial que eu referi inicialmente era a superinteligência. Por que nós tememos a superinteligência? Porque a superinteligência é a capacidade da inteligência artificial se tornar independente do ser humano. Que tá? É já o maior extremo. Que é o extremo, exato. Por isso que atualmente usa-se a fraca e a forte, e basicamente, e teme-se a superinteligência. Inteligência artificial, por exemplo, você programa uma inteligência artificial para um carro, né? Um carro, esses carros inteligentes. E dentro da programação você tem que treinar que quando ele vê pedestres, né, na via pública, ele para, ok? Só que você tem que treiná-lo a parar quando ele vir pedestres de diferentes formas. Uma forma seria pedestre a caminhar,
pedestre alto, pedestre baixo, pedestre na bicicleta. Você tem que treiná-lo com isso tudo, porque se você apenas houve um experimento, inclusive, se você onde só se treinou inteligência artificial para parar, quando viu pedestres ou ciclistas e tal na via pública, onde ele viu um pedestre parado perto de uma bicicleta, que normalmente, como ser humano, você deve interpretar que é um ciclista, então ele também deve parar, mas ele não parou porque não foi programado assim. Está a ver? Sim. Então, inteligência artificial deve ser programado ao ponto dele vir um pedestre, não só caminhando na via pública, mas deitado na estrada, deitado na passadeira e tal, e ele dizer, não, aquilo que está deitado é humano. Então, mas um carro em si, uma câmera, que é o meu tecnológico e tal, você tira a foto, uma pessoa está deitada na estrada, deve ser uma pessoa que está deitada, está a ver? Okay. Então, mas quando ele consegue agora identificar que aquele que está deitado é o ser humano e tal, então ele começa a se tornar, né, por isso deve se programar dessa forma para classificarmos o grau de inteligência, porque se você criar uma inteligência artificial, vamos supor, uma câmera, você tira a foto, ok? Prontos. Eu venho com uma câmera que programo, que ele consegue identificar ser humano caminhando na via pública, de diferentes alturas, diferentes movimentos dos membros inferiores, superiores, com auricular, sem chapéu, com roupa, sem roupa. É uma programação extensa que você deve fazer para ele receber aqueles dados, a cor, preto e branco, num dia chuvoso, num dia ventoso, num dia ensolarado, não ensolarado. Então, são muitas condições que você deve submetê-los para ele poder interpretar. Agora, essa aqui eu não programei, né? Essa inteligência artificial eu não programei com um ser humano deitado, ok? Agora, quando eu pego outra inteligência artificial, pego todos os recursos com os quais eu programei a segunda inteligência artificial, né? O segundo item, coloco um ser humano deitado, coloco um ser humano cavalgando, coloco um ser humano, sei lá, praticando exercícios físicos na via pública, coloco o ser humano em diferentes situações, nós ali vamos ter diferenças de capacidade de inteligência artificial. Está a ver? A primeira, que eu não programei para nada, eu só fiz o meu tecnológico para tirar foto, ela simplesmente tira fotos, acabou. Não vai poder ser classificado inteligência artificial, porque é o que existe a parte de inteligência artificial, ok? Agora, já a segunda, que eu programei, nesse caso, para identificar certas características, ele vai ser considerado uma inteligência artificial bem desenvolvida, que a terceira que eu programei para tantas outras funções, tá? Para funções um pouquinho mais aguçadas e tal. É daí que nós vamos conseguir diferenciar quando que uma inteligência artificial está mais capacitada do que a outra, e vamos dizer que é melhor do que a outra, é mais inteligente do que a outra. Então nós conseguimos fazer essa diferenciação por meio disso, quando nós pegamos um determinado recurso, uma determinada inteligência artificial, treinamos até aqui. Tipo inteligência artificial que se treina apenas para reconhecimentos faciais nos aeroportos e sítios de viagens. Ok? Então, ele vai ser um expert em identificar rostos e tal. Ok? Mas numa outra área, ele não foi treinado para aquela outra área, ele não vai conseguir fazer nada. Então, ele é uma inteligência artificial aqui. Quando eu pego uma, faço para reconhecimento facial no aeroporto, faço para determinadas outras funções, então vamos dizer que esta aqui está muito mais capacitada do que essa. Agora, câmeras normais do aeroporto não são inteligência artificial, ainda que me mandem imagem, que me mandem vídeos, são meios tecnológicos apenas, porque a inteligência artificial deve ter aproximação do raciocínio humano, deve pegar informação, deve processar informação, deve, além de processar informação, deve interpretar informação, deve fazer juízo da informação, corrigir a informação. Então, se você pegar o seu telefone e tirar foto numa determinada prova, ele vai corrigir? Não é inteligência artificial. Entra no chat GPT, tira a foto numa prova, ele corrige? A inteligência artificial é basicamente isso. Então, meios tecnológicos não são propriamente inteligências artificiais, apesar de que muitos meios tecnológicos podem ser programados, tá, para funcionar normalmente com alguma inteligência artificial, mas não significa que eles sejam uma inteligência artificial, porque não depende, inclusive, da nossa vontade. É que eu liguei
o meu telefone, e talvez ele deve estar a fazer muitas funções em segundo plano, que é o programador colocou a inteligência artificial para fazer isso, mas não tem nada a ver comigo, não tem meio que um efeito direito, estás a ver? Mas quando eu vou numa inteligência artificial, procuro isso, hoje inclusive o Google, quando tu faz uma pesquisa, vem primeiramente o resultado da inteligência artificial, os sites subsequentes. Depois os sites subsequentes. Então, por que o Google, se já é uma inteligência artificial, teve que implementar mais Gemini aí? Uma inteligência artificial. Por que Microsoft teve que colocar Copilot? Você sabe? Se ele exige inteligência artificial, é porque nós seres humanos somos inteligentes, por isso, porque nós conseguimos pegar as informações, como eu dei exemplo no início, né, falando da diferença, por exemplo, do macaco e do ser humano, o que nos ajudou a evoluirmos cada vez mais, o que nos ajuda até aqui, é que nós fizemos críticas da situação. Tá? Nós fizemos críticas, uma criança pode cometer um erro, muitas vezes, sem um pai repreendendo, ele depois analisando aquilo, ele vai perceber, não, eu cometi um erro e tal, pode se desculpar, ou então pode se, depois pode voltar, né, pode não voltar a cometer, mas uma inteligência artificial é algo estático, eu vou guardar informação no meu computador, acabou, se eu pegar aquela informação, colocar no copiloto, o copiloto processa essa informação, o copiloto vai analisar aquela informação, dizer isso, eu posso entrar no copiloto e dizer, copiloto, quais são as principais notícias de hoje? Então ele vai pegar as principais notícias de hoje sobre o quê? Sobre desportos. São essas. Ok. Copiloto, faça-me um resumo sobre os pontos mais importantes dessa notícia. Eu estou usando inteligência artificial, mas eu estou usando o computador ou não? Estou usando o computador. Só que se eu não tivesse usado inteligência artificial, o que eu faria? Pego os sites de notícias, os jornais, entro e vou lendo uma de cada vez, vou lendo, pego outro, vou lendo, mas o que é que eu posso dizer? Copiloto, ChatGPT, informações sobre desportos de hoje, por favor, faça-me resumo, dê-me os pontos mais importantes, dê-me isso, e ele vai dando, então, ele vai me dando. Porque tem meu mal para dizer. Exato, então, nessa questão aqui, é nesse ponto, quando uma máquina, resumidamente, a inteligência artificial é isso, é uma máquina que consegue processar informações semelhantes a um ser humano. É isso. Se você põe uma imagem via num computador, houve apenas trocas ou descodificações binárias, e simplesmente isso. Não houve provavelmente uma inteligência artificial, porque ele, tal como recebeu, entrou e pronto. Mas quando ele faz juízo sobre aquilo, aí sim é inteligência artificial. Obrigado. Certo, eu não vou me demorar, vou permitir que faça as questões, mas a minha percepção sobre inteligência artificial é um pouquinho mais além, né, daquilo que é a abordagem do José. Eu entendo que é um pouquinho mais além, de acordo às minhas pesquisas e de acordo à realidade que eu tenho presenciado. Porque tecnologia, inteligência artificial, tudo quanto é tecnologia é uma inteligência artificial. Esta TV Plasma é uma inteligência artificial, ok? Então, por quê? Porque a inteligência artificial, em outras palavras, é tudo aquilo que a máquina, é tudo aquilo que uma máquina faz, ok? No lugar do trabalho do homem, ou seja, aquilo. Desculpa. Sim. Não é por mal. O que é uma inteligência humana? Exatamente. O que acontece? Porque algo inteligente. Sim, como é que podemos dizer? Exatamente, é algo autônomo, ok? Algo inteligente, algo que tem a capacidade, né? Que tem a capacidade de reproduzir algo de forma automática, sem que algo, ou seja, a inteligência artificial, tudo quanto a inteligência artificial faz é algo programado pelo homem, certo? Ou seja, o homem vai fazer com que uma máquina faça aquilo no lugar dele. Desculpa, perguntei. Né? Inteligência de forma geral, o que é uma inteligência? Inteligência humana. Por exemplo, quando é que podemos dizer que isso é inteligência e tal? O que eu quero é um conceito de inteligência, porque muitas vezes o conceito de inteligência de forma geral pode nos levar a perceber a inteligência maquinária. Sim, eu dei uma definição de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias, ok? É um conjunto de tecnologias que permite os computadores, ok, desempenhar várias funções avançadas.
ok, como a capacidade capacidade de ver, capacidade de ouvir, né? Capacidade de poder analisar bancos de dados, entre outros. Ou seja, a inteligência artificial é um recurso tecnológico que os computadores têm para poder imitar aquilo que o homem faz, aquilo que a inteligência humana faz. Porque isto é que é a definição de inteligência artificial. Agora, sabe, queridos convidados, eu tenho uma percepção sobre isso. Eu tenho uma formação em programação. Exato. É um assunto que para mim não está distante, está bem próximo. Eu trabalho com engenharia de informática dia após dia. É um assunto que para mim não está distante. Eu tenho também minha própria opinião, né? Eu tenho as duas opiniões, que é muito importante. E quando a gente vai falar sobre linguagem de programação, a gente vai entender que cada linguagem de programação é especificamente para um certo trabalho. Certo. As linguagens de programação que são usadas atualmente, as assistentes virtuais, estão chamadas de assistentes virtuais, não são linguagens programadas para programar um programa. Certo. São linguagens de programação para dar sustentabilidade ao sentido lógico de uma pesquisa, certo. que são chamadas de inteligência artificial. Certo. É a minha percepção. Mas é sempre bom ouvir o lado oposto, porque às vezes nos perdemos de um lado ou outro. Exato. E desse jeito. Mas, em suma, vamos também dar um grande exercício para os nossos convidados. Fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa seletiva. O Mano Marito tem uma opinião muito bem sólida, o Mano José Paiva também tem uma opinião muito sólida, que de uma forma ou da outra, eu também tenho a minha, mas são apresentadores não entrevistados, então preciso ser neutro nesses aspectos. Mas agora vamos entrar nos últimos pontos do nosso podcast. Dizer que, olha, parece que não, acho que é um ponto que todos vamos concordar. Ela trouxe uma mudança social, cerebral, comportamental até. Que de uma forma ou da outra, a maneira em que as pessoas vão lidar com um ponto que se calhar precisava-se mais tempo de resultado e eles vão ter resultado em pequenos segundos, vai influenciar o comportamento da pessoa. As pessoas não vão poder mais desenvolver, porque parece que não, mas o nosso cérebro é isso. Quanto mais você trabalhar naquele ponto, mais tempo passares, mais a possibilidade de tu decorares aquilo. Quanto mais rápido tu teres resultado, mais facilidade de esquecer aquilo. E isso que nós temos visto com essa inteligência artificial. Vamos começar com o Mano Marito. Mano Marito, relacionando as inteligências artificiais com os eventos finais, porque parece que não, os eventos finais vêm se aproximando, ou estão se aproximando, ou estamos a viver, mas há uma grande relação entre a tecnologia ou até as pesquisas rápidas, as assistentes virtuais, como assim compreendo, com os resultados que nós teremos no tempo do fim. Certo. Então, Mano Marito, da tua percepção, quais são como é que poderemos relacionar as inteligências artificiais ou até os meios tecnológicos com os eventos finais? Certo. Antes de eu responder essa questão, não sei se me será novamente formulada sobre as vantagens e as desvantagens. Vamos. Se será, então posso responder de forma direta essa questão. A inteligência artificial, ela tem um paralelo muito grande naquilo que é a sua evolução com os eventos finais. Por quê? Porque tal como eu li no livro Daniel, capítulo 12, versículo 4, nós aí conseguimos notar de que o cumprimento da profecia está muito relacionada ao crescimento tecnológico, ao crescimento da inteligência artificial. Porque eu não consigo separar a tecnologia com a IA, porque a IA vem da tecnologia, ou seja, a IA é a tecnologia mais avançada, ok? Então, e nós conseguimos entender, por exemplo, uma das profecias que eu só consigo ver o seu cumprimento por meio da inteligência artificial, ou por meio do avanço da tecnologia, é o Apocalipse capítulo 14. Ou Apocalipse 13, quando fala, né? Nós vemos aí no Apocalipse 13 sobre a mudança que vai ocorrer no mundo, de que muitos, né, não poderão comprar nem vender, né? De que existe um sistema que vai fazer com que muitos não pudessem comprar nem vender, senão aqueles que tenham a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Ou seja, haverá um sistema, um governo universal em que vai implementar algumas restrições.
para aqueles que não se submeterem à sua autoridade, a autoridade do governo mundial. Aqueles que não se submeterem à autoridade do governo mundial não vão poder comprar nem vender, senão aqueles que tenham a marca. E para um estudo muito mais aprofundado sobre as profecias, nós vamos entender de que esse sistema, quando ele surgir, para que isso se implemente, para me impedirem de comprar ou vender, não é possível por meio do dinheiro físico. Porque o dinheiro físico é algo que não está no controle do governo. O governo não sabe quanto é que eu tenho aqui no bolso. Na questão dos eventos finais, no sentido desse ponto que o irmão quer referir. Exatamente. Por quê? Porque para o governo ter domínio, porque a inteligência artificial está a substituir o esforço humano, está a substituir a mão de obra humana, ok? Para a mão de obra mecânica, tecnológica. Então, se nós estamos a caminhar para uma era em que muita coisa eu não vou poder fazer, né? Mas a tecnologia que vai fazer por mim, e nós sabemos que o mundo tecnológico está sob o domínio da elite mundial, né? Por exemplo, o dinheiro virtual, o banco tem domínio do meu dinheiro virtual, sabe quanto é que eu tenho, sabe se eu comprei onde, tudo que eu uso com o meu cartão multicaixa, o banco tem conhecimento. Olha, ele foi aqui no prédio amarelo, comprou bolacha, ele foi aqui na loja tal, pagou isso, foi na farmácia, comprou esse medicamento, comprou paracetamol. O banco tem essas informações. O Banco Mundial, o Banco Nacional tem essa informação de como é que eu estou a usar o meu dinheiro através, por exemplo, do cartão multicaixa. Mas o dinheiro físico eles não têm. Então nós estamos a caminhar para uma era, que é a era das criptomoedas, né, o dinheiro virtual, que vai de certa forma fazer com que eu não tenha. Nesse momento já estamos a caminhar para o dinheiro físico e o dinheiro virtual, mas o dinheiro físico está perdendo força na medida em que o tempo vai avançando, ok? E isso de certa forma eu consigo ver, eu consigo entender essa profecia de Apocalipse 13 nesse contexto, né? Em que se eu não terei acesso, né? E hoje em dia, por exemplo, fora já se aplica um microchip, em que nesse microchip tem toda a nossa informação. Esse microchip até capta nossos problemas de saúde. Se você está doente, você vai... Ainda está a parecer avançado, né? Acho que não está... Os pais ligados na área da medicina já é uma aprovação já... Olha, não, só sim. A maioria são experimentos. Sim, está numa fase experimental, mas que já acreditam que já está a haver alguns benefícios. Apesar de que isso não é que constitui a marca da besta, né? Mas é um avanço tecnológico. Yeah. Então, isso é uma inteligência artificial, é óbvio, né? Porque é um chip inteligente que capta os teus problemas emocionais, entre outros. Então, e nós conseguimos notar, por exemplo, se com dinheiro físico o governo mundial não tem domínio sobre mim, com o dinheiro virtual já tem. Há 3 dias atrás eu havia desinstalado o meu Express. Quando voltei a instalar, a EMIS bloqueou. Eu já já não estava conseguindo fazer nada, nem transferência, nem levantamento sem cartão. Bloqueou tudo, só conseguia consultar. E isso em um dia só. Isso foi ontem, não, foi antes de ontem. Eu tive muita dificuldade porque o meu dia a dia é movimentação de muito dinheiro. Dinheiro daqui, dinheiro dali, entra, sai. E eu estava a ter muita dificuldade. Fiquei um dia paralisado e me prejudicou de que maneira? Liguei para lá, para a EMIS, disseram que não, isso é para a tua segurança, nós bloqueamos, porque pode se dar o caso que se calhar um bandido te assaltou e te mandou ativar os preços, assim. Então, nós vamos dando novamente os serviços assim paulatinamente. Eles falaram, depois abriram mais uma exceção, conseguiria levantar até 50 mil, mas aquilo é para nada, porque o meu trabalho envolve o movimento de muito dinheiro. E o tempo foi passando, as horas foram passando, só no final do dia é que eles restabeleceram os serviços a 100%. Tive um prejuízo muito grande. Eu consegui notar que mesmo com milhões na conta, não consegui fazer nada, porque a EMIS fez o quê? A EMIS assumiu o controle total
bloqueou o meu dinheiro. Então, eu já consigo notar mais ou menos, isso tudo é avanço tecnológico. Eu já consigo notar mais ou menos de que há uma relação entre as profecias bíblicas com a questão do quê? Da inteligência artificial, do avanço tecnológico, porque isso, de certa forma, eles só vão conseguir me impedir de comprar e vender porque eu já não vou obter o dinheiro físico. Não tem acesso ao dinheiro físico, então o dinheiro eletrônico, o governo, se eu se comportar mal, quando eu falei para esse camarada, bloqueia a conta dele. Eu já não consigo comprar nem vender, a menos que eu me submeta à política do governo atual. Se eu não me submeter à política, quer dizer que tudo que eu implementar, se eu não seguir, eles podem bloquear a minha conta. E eu não vou poder comprar, nem vou poder vender, mesmo sabendo que o dinheiro é meu, eles podem bloquear. Envia uma informação ao banco, se eu estiver vinculado ao banco BAE ou BPC, eles vão bloquear a minha conta, eu não vou poder fazer nada. Então nós conseguimos ver aí que o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial, de certa forma, está muito relacionada com os eventos finais. E aí eu consigo notar, nós estamos a caminhar para isso. O Banco Nacional, ou seja, o Banco Mundial, tem um programa de até 2030 extinguir a 100% o dinheiro físico. Esse é o projeto. Até 2030 é aniquilar de forma total o dinheiro físico. E estão a trabalhar para isso. Então, se isso está a acontecer, então isso quer dizer que nós não estamos distantes daquilo que é o cumprimento da profecia do Apocalipse 13. Então, razão pela qual nós como estudiosos, nós como crentes, nós como cristãos precisamos estar em alerta, porque os avanços, a inteligência artificial está a nos aproximar cada vez mais para o fim do tempo do fim. Obrigado. José Paiva, o Mano Marito relatou sobre um aspecto importante, muito importante, que é relacionado sobre eventos finais, porque de uma forma ou da outra acreditamos que aquilo que veio revitalizar a forma de viver vai tocar em todas as áreas. Uma das áreas é uma área religiosa, que atualmente é uma das áreas que tem diferentes opiniões, né? Mas isso não é um assunto que se calhar deve nos roubar tanto tempo, porque está bem claro com a abordagem que o Mano Marito teve. Mas a pergunta mesmo que eu quero dirigir ao Paiva é acerca da influência das inteligências artificiais no cérebro. Ok. Inteligência artificial, tal como expliquei minuciosamente a princípio, atualmente vem para poder facilitar, tem claramente suas vantagens que nós não podemos negar, ok? Tem muitas vantagens, nós economizamos hoje muito tempo que poderíamos ter gasto numa determinada coisa, ok? Nós hoje conseguimos minimizar esse tempo utilizando apenas uma inteligência artificial e, consequentemente, já podemos usar esse tempo para outros fins, ok? Então, existem muitas vantagens, muitas coisas que nós conseguimos fazer hoje graças ao advento da inteligência artificial. Então, quanto às desvantagens ou os efeitos, tal como referi, o nosso cérebro meio que funciona, aprende, evolui por meio de empecilhos que encontra durante o cotidiano e que encontrou sempre durante todo o processo da existência do homem, ok? Nós adquirimos muitas habilidades, a habilidade da fala, por exemplo, porque desenvolvemos áreas do nosso cérebro como o Broca, o Wernicke e tantas outras, porque tínhamos essa necessidade aí de nos comunicar. Ok, os outros animais também têm necessidade de se comunicar, têm a sua forma de comunicação, e a linguagem oral é muito comum no reino animal, muitos animais emitem sons, ok? Mas agora, a articulação do som que se emite, que nesse caso é o que deriva o idioma e a língua em si, é que é algo muito particular do ser humano, do nosso ponto de vista, ok? Porque um animal
obviamente, consegue se comunicar com outro animal do ponto de vista deles, digamos, De percepção, do ponto de vista mais irônico, diríamos que eles também estão evoluindo segundo o seu critério. Então, segundo o nosso critério, essa capacidade de articular as palavras, essa capacidade de articular relacionadas ou vinculadas ao raciocínio, okay, a capacidade de aprender idiomas, de aprender coisas e tal, está muito aguçada dentro do ser humano, principalmente porque nós tínhamos essa necessidade, ok? Nós começamos a viver em conjunto, ok? Começamos a criar famílias e essa necessidade essa situação de criarmos famílias fez com que a nossa interação social melhorasse cada vez mais. Okay. E este melhoramento da nossa interação social fez com que a gente tivesse muitos problemas, porque dois seres, quando interagem, há muitos pontos para poderem ser discordados inicialmente. E nesses pontos, para serem discordados, esses pontos, né, que são discordados suscitam formas de poder melhorar, porque muitas vezes coisas como sentimentos, como afeições, e não só, levam-nos a querermos resolver problemas com essas pessoas. Então, se o nosso meio de aprendizagem, se o nosso meio de raciocínio cresce ou melhora enfrentando problemas, quando chega alguma coisa que elimine o problema, essa coisa meio que passa a ser o inimigo ou o empecilho para podermos aprender a resolver problemas por nós mesmos. Certo. Por exemplo, a mariposa, né, a mariposa tem que fazer metamorfose. Só que você não pode simplesmente achar a mariposa fazendo metamorfose, chegar e abrir o seu exoesqueleto, né? Ou a parte que a cobre. Você deve deixar que ela faça a metamorfose, porque à medida que ela faz o esforço para poder mudar de capa, ela amadurece a nova capa que está a ser formada. Torna-se mais rígida, mais adaptada ao meio. Então, se ela estiver a fazer e você tira, meio que ela vai sair e não vai conseguir voar, porque precisava amadurecer. E este efeito que vai acontecer conosco, porque durante muito tempo, inclusive para podermos formar a própria inteligência artificial, foi necessário termos muitas necessidades, muitos problemas, e a ideia de inteligência artificial é algo que já vem desde tempos aristotélicos, não é algo que surgiu agora, na nossa época, no século XIX, século XVII, XVIII, não, é algo que os filósofos já idealizavam desde há muito tempo, se poderíamos criar uma máquina que pudesse fazer os nossos serviços. Ok? Porque isso resumiria o esforço que nós temos que fazer, e o esforço muitas vezes é responsável por morte precoce, o esforço pode ser responsável pelo envelhecimento, tá? Isso aqui, do ponto de vista não desequilibrado. Imagina naquele tempo que tinham que caminhar longa distância e tal, e hoje nós já que ajudam a economizar mais força. Exatamente, apesar de que o raciocínio ou a ideia primária, né, antiga, era mais sobre tecnologia e tal, mas tal como foi referido aqui, é a parte da tecnologia que vem recursos inteligentes, né, que nós chamamos de inteligência artificial. Então, se hoje nós estamos a evoluir como pessoas, estamos a evoluir o nosso meio social, a nossa interação, obviamente poderão surgir ou surgem diariamente problemas novos. Por exemplo, houve um tempo que talvez o homossexualismo não era um problema assim tão elevado como hoje, tá? Porque as pessoas que se manifestavam eram poucas. Já hoje esse é um problema muito patente no nosso seio que precisamos lidar com ele. Precisamos aceitar, respeitar, e não só, então precisamos ensinar as pessoas a lidar com essa situação. Tem a situação de racismo, tem tantas outras situações que nós precisamos resolver. Inclusive, muitas inteligências artificiais já demonstraram comportamentos racistas, identificando um ser humano como um gorila, por exemplo, porque era negro, mas não uma pessoa branca, ok? Então, tem algo que se chama erros de imagens. Tá? É quando você treina a inteligência artificial para uma determinada coisa, mas ele pode cometer um certo erro, porque nós seres humanos temos a emoção e o sentimento em si, né, que são coisas distintas, para poder muitas vezes nos dar juízos, para podermos
criticar uma determinada coisa ou tomar uma determinada decisão. Já a inteligência artificial não tem essa influência de querer pensar ou decidir que você ensina uma inteligência artificial, por exemplo, que mentir é pecado. Ok, você ensinou que mentir é pecado ou errado, sei lá, do ponto de segundo ponto de vista que você quiser tratar, né? Que mentir é pecado, errado e pronto. Então, e aquela inteligência artificial funciona como guarda da tua casa. Você está em casa, você tem pessoas vindo aí para poder te fazer mal, ok? E vamos supor que de certa forma a inteligência artificial perceba isso, tá? Mas ela foi treinada que não pode mentir. Estás a ver? Então, ao ser treinada que não pode mentir, apesar de que tem um livro, se tiver tempo depois poderíamos falar dele, que menciona aí as regras, as 3 principais regras da robótica e tal, que envolve obviamente a inteligência artificial, né, que é não fazer mal ao ser humano e outras. Então, você programou ela que mentir é errado e que ela não deve mentir sob nenhuma circunstância. Só que vem pessoas aí para tentar te matar. Então, e se perguntarem por ti, ela poderá dizer que você está em casa. Ou então, poderá referir que você passou e disse que se alguém aparecer aí e informar que você está em casa, já um ser humano tem essa capacidade de poder, nessa situação, adaptar-se e de fazer juízo sobre isso, ok? Então, não é que a inteligência artificial, para ser inteligência artificial, como refiro desde antes, é que deve ter essa capacidade de raciocínio, mas tem essas margens de erros que precisam ser ser reparadas. Então, a inteligência artificial vai nos dificultando ou meio que nos tirar essa capacidade de resolver problema, porque o ser humano gosta de resolver problema, gosta de conversas. Então, existe inclusive uma teoria chamada a teoria da fofoca, que é uma das teorias também que nos ajudou a evoluirmos muito, porque nós temos que nos comunicar, nós temos que... A fofoca nos ajudou. Como nos ajudou? Exatamente. Somos bons fofoqueiros, anda mais com inteligência artificial. Exato. Imagina que tu estejas a aprender um idioma e tal, e tu és muito fofoqueiro, tem outra pessoa muito fofoqueira que fala aquele idioma, tu vais querer conversar muito com aquela pessoa, ok? Então isso vai te ajudar a aperfeiçoar cada vez mais o idioma que você está aprendendo. Então você aprende a articular melhor, você aprende a melhorar o skill da audição, ou habilidade, perdão, da audição e tantas outras coisas. Então, a inteligência artificial... Exato. Então, a inteligência artificial, a longo prazo, pode nos dificultar de forma significativa, porque vai nos tornar menos inteligentes, porque nós vamos desaprender, tá? Nós vamos formar gerações que, quando tem problemas, já não vão querer sentar, raciocinar e procurar meio de resolver aquele problema, mas ele, numa inteligência artificial, olha, estou passando por isso, como resolver? Ele vai dar logo a resolução, tá? Tem que fazer provas. Eles vão logo recorrer à inteligência artificial para poder, talvez também, vão recorrer à inteligência artificial para poder resolver seus problemas. E terminando, aproveitando responder a questão que me fez inicialmente sobre os estudantes que recorrem às inteligências artificiais para poder solucionar as suas tarefas. Fez um experimento onde um grupo de estudantes foi dada a mesma tarefa, foram dadas, as mesmas tarefas a 2 grupos de estudantes, ok? A uma foi pedidas para poderem utilizar a inteligência artificial, a outra não. Depois disso, eles fizeram trabalhos e entregaram ao professor, ok? Tempos depois, né, algumas semanas depois, foram chamados esses indivíduos para poderem resolver ou abordar os temas que eles tinham feito nos seus trabalhos. E percebeu-se que os estudantes que utilizaram inteligência artificial não conseguiram meio que falar nada sobre o trabalho, e aqueles que não utilizaram conseguiram abordar muito melhor sobre o trabalho, significando que aqueles que utilizaram a inteligência artificial, eles não tiveram que pensar. Então, se você não pensa, você não raciocina, você não memoriza aquilo não se torna, não forma conexões neurais no seu cérebro a ponto de poder conectar. Você apenas diz, faça o trabalho, ele vai fazer o trabalho e você imprimir e enviar ao professor ou sei lá. Já aqueles que tiveram que
utilizar apenas meios de investigações científicas, tiveram que ler artigos, tiveram ler livros e tal, para poderem elaborar o seu trabalho. E quando foram chamados, semana depois defenderam o seu trabalho normalmente, porque eles aprenderam de facto. Então a inteligência artificial pode nos levar a formarmos profissionais, a formarmos pessoas licenciadas em determinadas áreas, sem terem, na verdade, captado ou aprendido as melhores informações ou as informações mais importantes daquela área. Por quê? Porque durante todo o percurso eles foram tirando notas positivas, foram obtendo bons resultados, porque alguma inteligência estava fazendo por ele. Mas quando nós seres humanos fizemos por nós mesmos, nós aprendemos. Sim, agora estamos já no fim do programa, estaremos a apresentar, ou estarão nossos convidados a apresentar um minuto para últimas considerações, aquilo que se calhar faltou para apresentar agora, mas resumidamente, devido mesmo, se calhar, à longa metade da programação. Certo, eu vou me prender nesse curto tempo que me sobra, estender um pouco mais aquilo que são as desvantagens da IA, da inteligência artificial. E vou me focar principalmente na questão trabalhística, questões de emprego. A inteligência artificial, tal como um dos objetivos fundamentais é substituir o trabalho humano pelo trabalho mecânico ou artificial, isso de certa forma está a ter um impacto em vários setores, né, de trabalhos. Por exemplo, na questão nos bancos, por exemplo, se o Madeira prestar atenção, há 2 anos atrás, se não estou em erro, aqui em Angola, houve uma redução muito significativa de muitos funcionários do banco. Sim. Quase todos os bancos reduziram os funcionários. Eu tenho dados do BPC que reduziu aproximadamente mais de 2.000 funcionários a nível nacional. Muitos deles são meus amigos e perderam seus empregos. Isso por conta de que, por conta da inteligência artificial, há certos serviços que não é mais necessário o esforço humano. Então, na necessidade de termos tantos funcionários no banco, sabendo que muitos serviços já pode ser feito primeiro da programação. É programado tudo e automaticamente você usa um aplicativo do banco, ou por exemplo, eu já estou aproximadamente 2 a 3 anos que eu não meto meus pés no banco, mas uso o recurso do banco constantemente através do Multi Caixa Express. Eu faço tudo aqui, eu faço transações, não meto os meus pés no banco. Então o banco não toca. O Express é um aplicativo inteligente que você faz tudo aí, você faz compra, você faz questões, já tem tudo programado aí. Exatamente. Então isso de certa forma reduziu o índice de funcionários no banco. E nós também temos alguns trabalhos que já não estão, que estão em via de extinção. Por exemplo, os trabalhos de dublagem. Hoje em dia, atualmente, antigamente, o homem conseguia fazer a dublagem, né? Você pega um vídeo em inglês, você que fala inglês, você ouve primeiro o vídeo, depois você escreve, depois de escrever, tira algumas palavras difíceis, traduz, e depois você começa a fazer a dublagem de forma manual. Hoje em dia, a inteligência artificial já faz isso. Você pega o chat GPT, pega o vídeo em inglês, manda, aquilo em menos de 20 ou 10 minutos, você tem o vídeo completamente dublado pela inteligência artificial. E as empresas de dublagem, né, nós viemos também este filme, vem já aquela introdução, Califórnia, não sei o que lá mais apresenta, dublagem, tal, aquilo já não vai se ver. E essas empresas automaticamente já não vai se fazer sentir. E nós também temos a questão também outro trabalho também que está, por exemplo, na Europa, né, os motoristas também estão a ser substituídos, já estão a ver carros inteligentes, carros que não precisam de condutores. Os carros andam automaticamente, você só sobe, só fala que eu quero chegar em New York. E programa, o carro está a te levar. O semáforo, está em semáforo vermelho, o carro para, semáforo verde, o carro continua a caminhar e sucessivamente. Então isso automaticamente já reduziu, muitos motoristas perderam os seus empregos por meio da inteligência artificial. Os tradutores também. Não sei se Madeira já prestou atenção. Hoje em dia, agora os presidentes, eles quando estão em conversas, em contratos bilaterais, né, com outras entidades governamentais, eles usam um dispositivo. Aquele dispositivo ele faz a tradução automática
Em tempos atrás, o Brahim Traoré, o presidente de Burkina Faso, teve uma conversa com o Putin. Eles estavam a usar o aplicativo, o Traoré fala em francês e Putin ouve no russo, e sucessivamente, vice-versa. Automaticamente aí está a extinguir o quê? A função do tradutor humano. Aí, então, isso são as desvantagens da inteligência artificial. Hoje em dia, e no mundo da agricultura também idem. Hoje em dia você vê o chinês está terrível, o japonês, a Ásia está terrivelmente avançada na área da inteligência artificial. Muitos agricultores estão a perder empregos porque já estão a usar programas inteligentes que regam automaticamente o que é a plantação, tem máquinas que colhem, máquinas que plantam, está a ver, madureira. E isso, de certa forma, está a reduzir, o homem está a perder a sua utilidade, está a ser substituída pela inteligência artificial, principalmente na área robótica, porque está a avançar de forma incrível. E também há homens atualmente, modernos, que já não querem mulheres, que já está a se desenvolver robôs que satisfazem sexualmente o homem. É uma aberração, mas é uma realidade. Em tempos atrás, não sei se já ouviu na notícia de que houve um senhor, acho que é na Índia ou na Europa ou na América, que casou com um robô. Ele disse que eu estou feliz com esse robô, estou satisfeito. Eles criaram já um sistema aí com todo o mecanismo feminino, né? E ele está feliz assim. E até feliz, eles alegam que chegará um tempo em que eles vão conseguir fazer com que um robô fique concebido. Isso é impossível. Já sabemos que o único que pode dar vida é só Deus, isso é impossível. Mas aí nós conseguimos ver os perigos. Existem muitas profissões, mas muitas mesmo, que vão perder o seu impacto. Muitos vão perder emprego. Hoje em dia dizem que aproximadamente 30% a 40% dos empregos dos humanos foram substituídos pela inteligência artificial. E isso aqui está a caminhar e vai chegar uma fase em que nós vamos ter muita dificuldade. Então são essas as desvantagens. A outra desvantagem é que o José aqui já frisou, né? Que no mundo acadêmico os estudantes estão preguiçosos, tudo é ChatGPT. Na minha escola, quando estamos em época de prova, você vê meus colegas com o smartphone embaixo, ChatGPT estão a meter as perguntas todas, né? O que é o direito? E lá vem a resposta do direito, assim, eles todas as perguntas, tal como a resposta que sai no ChatGPT, estão a reproduzir na prova, estão a tirar 16, 17. Quer dizer, estão a tirar nota, mas com mentes vazias, tal como o José disse, né? Esses aqui, quando eles colocarem face a face e quando nós estamos a fazer uma prova oral, é uma pouca vergonha, porque a mente está preguiçosa. Então, em suma, é isso que eu queria apresentar sobre as desvantagens, né? As desvantagens da inteligência artificial. Obrigado. Zé Pedro, acho que tudo já foi dito. Vamos só pedir agora a sua conclusão resumidamente para que os nossos telespectadores possam acompanhar o programa assim com uma conclusão. Ok. Então, eu tenho dito que sempre que eu encontro um problema, a primeira questão que eu me faço é se o problema é reversível ou irreversível. Se o problema é reversível, então procuro forma, obviamente, de revertê-lo. Porém, se o problema for irreversível, eu procuro forma de aceitar o problema e adaptar-me a ele a fim de que eu sofra pouco. Logo, a inteligência artificial não é algo que se vai extinguir do nosso dia a dia, não abrir e fechar de olhos. Inclusive, é algo que não vai ser extinguido, porque apesar das desvantagens muito evidentes, tem também vantagens muito evidentes que não podem ser ignoradas. Na área da medicina, em todas as áreas onde há vantagem, há também desvantagens, ok? Logo, o que é que eu penso? O Yuval, o mesmo autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu referi inicialmente, tem outro livro, que é Homo Deus, que é uma breve história do futuro. Ele fala sobre algo, né, chamado super-homens. Não super-homem no contexto de Friedrich Nietzsche, que é do melhoramento diário e tal, né, da filosofia do Nietzsche, mas super-homem no sentido de aquele que se adaptou. Hoje, se nós formos relutantes ante a inteligência artificial e não nos adaptarmos, seremos os analfabetos do futuro. Certo.
Ok? Então, o problema em si não está na inteligência artificial. Isso é como o consumo de uma determinada coisa. Muitas vezes o problema está na forma e na quantidade que nós consumimos das coisas. Ok? Porque nós podemos utilizar inteligências artificiais de forma muito inteligente. Você pega, vamos supor, no exemplo que estamos aqui a referir desde sempre, realizar um trabalho estudantil, um trabalho investigativo, ok? Nesse caso, o que é que você poderia fazer? Pegar, né, os meios manuais ou habituais para poder fazer trabalho, baixar artigos, baixar livros, fazer o seu resumo, depois enviar a uma inteligência artificial, perguntar como é que ele classifica de 0 a 10 o seu trabalho. Sim. Ok? Ali nós estaremos a utilizar a inteligência artificial de forma inteligente, porque ele não estará nos prejudicando, ele inclusive estará já a fazer um prognóstico sobre o nosso trabalho, ok? Um diagnóstico nesse caso, que é o resultado do nosso trabalho, dizendo, olha, na parte introdutória falta isso, lá falta isso, segundo novas regras, esses verbos não se devem utilizar nos objetivos, segundo... Então, de qualquer forma, ele inclusive estaria a ajudar-me muito mais do que a prejudicar, porque eu vou usar um verbo que eu não posso usar naquele tipo de trabalho investigativo que poderia dar-me uma desqualificação, tá? Porque talvez eu faltei na aula, eu não percebi e tal, então ele vai me ajudar, olha, aqui não use isso, nas conclusões use isso, aqui no conteúdo você referiu isso, mas eu acho que você deve ter se baseado em alguns livros que estão desatualizados, segundo os novos estudos, isso já não se classifica dessa forma, classifica-se de tal forma, ok? Então, os super-homens no futuro serão pessoas que estarão adaptados aos meios tecnológicos e às inteligências artificiais daquela época, ok? Mas essa adaptação tem que começar desde agora. Se hoje você não sabe sequer como usar uma inteligência artificial simples, você não poderá saber como usar as inteligências artificiais muito mais avançadas. Já alguém que usa a inteligência artificial todos os dias, apesar da sua vantagem, né, de habituarmos a longo prazo o cérebro a interpretar dados binários e tal, mas ainda assim, aquele indivíduo que usa, tá, a inteligência artificial hoje, ele será o super-homem do futuro. Ele poderá estar adaptado, tá, porque não se sabe o que, que vai acontecer com a liberdade do uso da inteligência artificial que nós temos hoje no futuro. Certo. Pode ser o caso em que a gente chegue numa época em que seja privado, okay, ou privatizado, o uso já não poderá ser público, em que chegue uma época que só pessoas que utilizaram daqui até aqui vão saber o que fazer com ela de lá para frente e tal. Então, já que é um problema que para nós é irreversível, não é um problema de todo, né? Quero dizer, uma situação que para nós é irreversível, não podemos mudar aquela situação, mas podemos mudar a nossa forma de lidar ou de agir naquela situação. Ok, obviamente vai trazer certos desempregos e tal, mas nós podemos usá-lo de forma muito inteligente ao ponto de não perdermos os nossos empregos. Mas isso é algo que não depende apenas de uma única pessoa. Talvez há situações, dependendo do contexto, que talvez vá depender de um grande número de pessoas, como de governo. Há situações que vai depender de um grupo de pessoas que trabalham com uma área da tecnologia. Há situação que pode depender do regulamento mundial. Então são várias situações, mas o que nós não podemos fazer é deixar uma flor crescer, né, e simplesmente ignorá-la porque nós não gostamos daquele fruto. Ok? Então devemos prestar atenção porque algum dia poderemos precisar de estar sob a sombra daquela planta. Então é mais ou menos isso. Bem, depois de termos ouvido os nossos dois convidados, grandes convidados que apresentaram grandes abordagens de uma forma ou da outra, tiveram unificado em algumas opiniões e tiveram uma certa divergência nos outros, que é necessário, porque é o lado oposto das vossas opiniões, ou da nossa, da tua opinião. É para dizer que estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, acompanham o Fragmento Podcast. Também podem seguir até a minha rede social, Madureira Salpassa, ali que poderemos disponibilizar as primeiras edições do vídeo. Estaremos a voltar com o próximo episódio, então acompanha-nos e foi um prazer ter-vos cá no outro lado. Obrigado.